E o universo das constelações, gente, ele é tão, tão, tão extraordinário. A Sol vai me ajudar a complementar. Mas você pode constelar para olhar questão de saúde, você pode constelar para olhar questão de financeira, né? Trabalho. Exato. Pode olhar questão profissional. Às vezes você está assim, estou na transição de carreira, fazendo uma transição de carreira, e aí eu quero ver a minha missão, meu propósito, meu serviço. Você pode olhar. Às vezes você quer olhar para uma questão de relacionamento amoroso, repetição de padrões do sistema, lealdades invisíveis. São infinitas possibilidades, né? Só a gente constela Exato. quase tudo nessa vida, as questões de saúde e por aí Olha vai. tudo. É bem amplo mesmo. Por exemplo, existem situações em que nós tomamos os nossos pais como se fossem incapazes. Ai, o meu pai já está idoso, eu tenho que fazer isto, eu tenho que. Nós não temos que, nós podemos ajudar, auxiliar, não é? Mas não temos que, como as pessoas dizem, tens que cuidar dos teus pais, porque não, eu tenho que cuidar se eles forem capazes e se eu puder, se tiver essa possibilidade, porque às vezes não temos como, não é? Muitas vezes as pessoas vão cuidar com uma obrigação, porque lhes foi incutido isso na educação, tens que cuidar, mas às vezes a pessoa cuida de uma forma tão negligente e com tantos maus tratos que era preferível não cuidar, deixar ao cuidado de alguém. Mas está muito enraizado que deixar os pais num lar é errado, é porque não amam os pais. Sim, também é um gesto de amor. Estamos a deixar aos cuidados de alguém que é capaz de o fazer. Por vezes nós não conseguimos, porque vamos nos tornar cuidadores de quem deveria cuidar de nós, não é? Porque o cuidado vem de cima para baixo e não o inverso. E muitas vezes nós olhamos para os nossos pais como pequenos. Eles não são capazes de lidar com esta dor. Ai, se eu contar isto aos meus pais, eles não aguentam. Oh, o meu irmão fez algo muito mal, se eu contar aos meus pais, eles vão ter isto, vão ter. Eles têm que lidar com as dores deles. Mas nós tornamos-nos gigantes, maiores do que eles, e vamos tomando para nós todas as dores que não são nossas. Até mesmo Exato, quando existem separações, vamos tomar as dores de um ou do outro, não é? Quando nós somos só os filhos, isto não é sobre nós, exato. é sobre a relação deles, não é? Eles continuam a ser os nossos pais. E nós tomamos as dores, tomamos os problemas de saúde, tomamos as raivas inconscientes, tomamos tudo para nós. E isso é um fardo assim muito pesado. E nós podemos olhar para a nossa história e entender que até nisso, às vezes os nossos pais também estão a repetir dos seus pais, não Exatamente. é? Tomar os mesmos padrões. Uma mulher, por exemplo, que foi vítima de maus tratos, às vezes ela pode nem saber, mas a mãe também foi, ou a avó, isto já está no sistema. E a pessoa sente sempre não merecedora, então eu não posso sair disto, porque meus pais ensinaram-me que isto faz parte. Este é o Exatamente. casamento, foi isto que eu vi a minha vida toda, então está certo, eu vou ficar aqui. Só que não, nós podemos quebrar o sistema, mas para isso é preciso olhar para ele, conhecer, entender, não julgar. Esta é a parte mais difícil. O desafio é entender, tomar o que é nosso, deixar o que é deles, para poder seguir em frente. E nós entendemos que realmente o que aconteceu entre os nossos pais não diz respeito a nós, entende? Pra gente, igualzinho a Sol falou, tomar as dores, ou tomar o partido, ou tomar a dor da mãe, ou tomar a dor do pai, não. O que aconteceu com os nossos pais não diz respeito a nós, porque nós realmente somos pequenos. E nós, turma, nós somos 50% papai, 50% a mamãe. Entende? Eu explico muito isso para as minhas clientes, que às vezes elas chegam com filho pequeno, aí é uma cliente que divorciou, né? Tá separada. E aí fala mal do pai. Eu falo, nossa, mas você estiver falando mal do pai para a criança, você tá falando mal da criança também. Porque metade da criança é o pai, entende? 50% da criança é o pai, 50% é a mãe. Então, você tá falando mal do pai, é como se você estivesse falando mal dele mesmo. Então, não é por esse caminho, né? E a gente tem que entender que a gente carrega nossos pais dentro de nós, somos 50% papai, 50% mamãe.